Graça e paz, pessoal, para vocês que nos acompanham. Eu estou aqui hoje com o meu irmão Eric. Eric, muito obrigado pelo seu sim, pelo seu chamado. Você é uma pessoa muito especial para mim, então não poderia te deixar fora dessa. Eu que agradeço pelo convite, é uma alegria poder estar aqui. Você sabe também o quanto é especial para mim, quanto nossa amizade nos edifica, né? Acredito que de forma mútua. E é uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Para falar dessa santa, a qual eu carrego uma grande admiração e também inspira a minha caminhada ministerial. Amém. Então, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E você foi uma pessoa que a gente ficou de gravar, na verdade a gente chegou a gravar, né? A gente luta com e o áudio não apareceu, não funcionou. Mas Deus sabe de todas as coisas. Preparou algo melhor pra gente. O nosso tema é o amor de todos os santos. Esse tema, eu gosto de martelar isso, que é para trazer um exemplo de santidade para a nossa vida hoje em dia. E eu acho que Madre Teresa, ela, hoje em dia, ela pode servir como exemplos em várias situações. E eu trouxe você para falar dela, porque eu sei que você tem conhecimento e você tem um carinho muito especial por Madre Teresa. Eu sempre gosto de dizer, né, que muitas vezes a gente tem uma ideia distorcida do que é santidade, o que é ser santo, né? Inclusive, ontem a gente escutava na primeira leitura uma ordem de Deus, né? Sede santos como o vosso Pai que está no céu é santo, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E quando a gente vai olhar para a vida dessas pessoas que a igreja eleva, né, a honra dos altares, que a igreja canoniza, nós vamos ver que é possível, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Santa Teresa de Calcutá, que foi uma mulher tão simples, mas que de forma tão heróica, nos dias que viveu, deu um testemunho que arrastou tantas pessoas, né? Santa Teresa fundou uma congregação, as Missionárias da Caridade, que até hoje gera muitos frutos de vocação para a igreja. Então você observa que o testemunho dessa mulher continua a produzir frutos de vida eterna, frutos de santidade, frutos de caridade até nos nossos dias, né? E tenho certeza que ainda continuará produzindo frutos para a igreja, para a humanidade. Então você percebe assim que é algo que é acessível a nós, né? Eu sempre gosto de dizer isso. A santidade é algo que nós podemos tocar na nossa vida cotidiana, no nosso testemunho diário do Evangelho, como ela, né? Dava testemunho diariamente, com as suas atitudes, com as suas ações, na simplicidade da sua vida ali com as suas irmãs. Então nós vamos entendendo esse chamado de Deus, né? Essa ordem de Deus para que nós sejamos santos, né? E, sobretudo, quando nós vamos ver a questão do amor, né? Com o qual os santos empregavam para desempenhar o chamado de Deus nas suas vidas, nós vamos perceber que a via que eles usavam para a santidade era a via do amor. O amor naquilo que faziam, o amor naquilo que desempenhavam. Então nós vamos percebendo a grandeza, né, de Deus, obrigado, a grandeza de Deus na vida desses homens e mulheres tão simples como Santa Teresa. Nós vamos, eu até estava pedindo ao Senhor uma palavra, né, e me vinha muito essa palavra. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos, né? João 15, 13. Então nós vamos percebendo na vida de Santa Teresa, quando ela vai desempenhando um papel perante a sociedade, de dar esse testemunho do amor de Cristo nas suas ações, que ela não tinha obrigação, né? Santa Teresa, se nós formos olhar a vida de Santa Teresa, nós vamos perceber que Santa Teresa ela já era pertencente a
a uma congregação, ela já tinha um vínculo fraterno, ela tinha uma segurança, uma zona de conforto, e ela se sente na obrigação de dar o seu algo a mais, né? Ela sente essa intuição de que o Senhor a chamava para fazer algo a mais pela igreja, pela humanidade. E tem um fato, né, que chama muita atenção quando nós vamos estudar a vida de Santa Teresa, que um dia ela está andando na rua e ela encontra ali um irmão em situação de rua e ela escuta, né, uma voz que ela entende ser a voz de Cristo naquele irmão que diz: tenho sede, né? E ecoa no interior de Santa Teresa essa frase, né? Tenho sede. Ela vai percebendo que ali Deus a chama para saciar a sede daqueles que estão sedentos. Então nós vamos percebendo que a manifestação de Deus em nossas vidas, que nos faz enveredar para a santidade, ela é contínua, ela é diária, ela é cotidiana, né? Nas nossas atividades ordinárias, comuns, né, do dia a dia. E quantas vezes a gente perde essas oportunidades, né? Eu falo sempre isso para Deus: Senhor, que eu não perca as oportunidades de dar testemunho da verdade, que eu não perca a oportunidade de dar testemunho de santidade, de dar um testemunho concreto, né? Porque muitas das vezes a gente fica assim. Eu sempre falo para os meninos, né, que a gente vive rodeado de tanta gente, eu sempre digo a eles assim: olha, que nós não sejamos santos do microfone, que nós não sejamos santos dos presbitérios, mas que nós sejamos santos nas nossas obrigações diárias, nos nossos compromissos, no testemunho que nós vamos dar de forma pessoal. Porque é muito fácil você estar ali na frente, no grupo de oração, no retiro, e você dar um testemunho, né, tão bonito, todo pomposo, assim, o santo. E aí depois é totalmente ao contrário, né? Então, quando nós vamos olhar, por exemplo, para Santa Teresa, que não era uma exímia pregadora no início da sua vocação, que era desconhecida, né? Que ali estava junto dos pobres, nós vamos ver a capacidade dessa mulher num país onde eram adorados ali, cultuados vários deuses, onde as pessoas viam a fé católica como uma das últimas opções, não é? Onde as pessoas ali viviam numa pobreza extrema, no meio de uma guerra entre países, né? Então você vai percebendo assim que o chamado de Deus, ele para a nossa vida, sobretudo, esse é o chamado de nós católicos primário, né? Quando nós recebemos o batismo, a primeira vocação do homem é a ser santo pelo batismo. Nós vamos vendo que Deus ele vai nos dando a oportunidade de testemunhar isso, né? E quando nós olhamos para Santa Teresa de Calcutá, nós vamos vendo como ela fez isso com... São Paulo vai dizer que nós precisamos chegar à perfeição da caridade, né? E eu sempre digo que quando nós lemos São Paulo falando sobre caridade, nós podemos trocar esse nome caridade pelo nome amor. Sim, né? sim. Então eu sempre digo assim, olha, nós precisamos chegar à perfeição do amor. Então nós vamos vendo, por exemplo, em Santa Teresa, né, de Calcutá, a simplicidade de se mostrar um amor perfeito, de testemunhar a perfeição da caridade. Claro. Né? Então, assim, a capacidade dessa mulher de amar Jesus no rosto do outro, no rosto do mais pobre, daquele que não é lembrado, né? Então nós vamos vendo como Deus vai manifestando o seu amor na história dela, e eu sempre digo assim, Santa Teresa de Calcutá não pode faltar
é em nossas casas. Eu sempre digo isso. Então, lá em casa nós temos várias. Eu fiz questão de dar relíquia de Santa Teresa de Calcutá para todas as pessoas que andam comigo, para todas as pessoas que moram lá em casa. A gente tem a relíquia de Santa Teresa. Eu tenho uma lá na cabeceira da minha cama. Às vezes eu tenho uma que eu sempre levo na Bíblia, mas sempre eu dou a alguém, né? Então, assim, porque quando nós olhamos para a vida de Santa Teresa, nós vamos entender essa palavra aqui de Jesus, essa missão que o Senhor nos dá de testemunhar o amor dando a nossa vida, né? Não existe prova de amor maior do que a cruz, nós bem sabemos disso, né? Então, aquele que ama deve ser capaz de dar a vida pelo outro, né? E nós vamos ver isso em Santa Teresa de Calcutá. Ela que se gastou desde a sua juventude para fazer com que a glória de Deus se manifestasse na vida daquelas pessoas que não tinham conhecimento da fé católica. Para que a glória de Deus se manifestasse na vida daquelas pessoas enfermas, sedentas, famintas, nuas. Então nós vamos vendo esse testemunho que, como eu dizia no início, né, que ainda se mantém eficaz até hoje. E a base dela, né? Foi tudo que ela veio construindo desde sempre, é isso. É trabalhar junto com a pobreza e para se doar o máximo possível, né? Ela tinha uma propriedade muito grande em ajudar as pessoas e sem olhar o troco. Porque tudo que ela criou e tudo que ela projetou, nada era para si. Era notório que ela tinha a intenção de ajudar aqueles que estavam ao redor. Quando você começa a falar e cita o Evangelho de ontem sobre ser santo, ser de santo, né? Então, a gente para buscar isso, a gente precisa tomar como exemplos. E esses exemplos recentes, eles trazem a modernidade no podemos. Sim, nós podemos. A nossa vida pode, porque tem pessoas ao nosso redor, senhorzinhos, tem, agora temos tantos jovens, que provou que sim, a gente pode. A gente só precisa saber da misericórdia de Deus. A gente só precisa entender a misericórdia para ser misericordioso também. Para poder olhar para o meu irmão e saber que ele está com dificuldade em certo tipo de coisa, ele não é anormal por isso. É que eu preciso fazer a minha parte. É que eu preciso me doar. Rimar, para mim, é uma santa do sim. É uma santa que exemplifica que a pobreza ela tem cura. E a maior pobreza não é nem o físico, é a alma. Coisa que ela era riquíssima de alma. Talvez ela não tivesse nada para dar, mas ela dava o que ela tinha, o pouco que ela tinha. Assim, olhar a quem que ela iria ajudar. Tem a história, né, daquele que ela reclama com Deus porque que ele não fazia nada para ajudar e para trocar a situação do mundo. E ele falou, olha, meu filho, eu já fiz alguma coisa para trocar, meu filho. Se eu fiz você, eu fiz. Então, assim, quando nós vamos ver, por exemplo, o exemplo de Santa Teresa, né? Santa Teresa, ela tinha uma amizade muito grande com São João Paulo II, né? Eles eram amigos pessoais, tanto que São João Paulo II elege ela como porta-voz, né? E é engraçado que esses dois santos a gente consegue colocar a imagem deles no YouTube e ver eles mesmo, né? Recente, né? Recente. E assim, eu lembro quando o João Paulo II era Papa. E eu consigo ver vídeo deles no YouTube, traz tanta intimidade com Deus, sabe? Que você pode... Cara, era ontem isso. Sim. Eu dou um passo dali, é um sacrifício que eu preciso saber fazer, é uma palavra que eu preciso dizer. O que eu estou fazendo de errado hoje que eu ainda não cheguei lá? Assim. Quando você fala assim, a questão de que Santa Teresa e os santos, né, não faziam nada para tirar um proveito próprio, né, daquilo que faziam. E eu acho que uma dimensão que nós precisamos... Eu sempre digo assim, olha, muitas vezes a gente fica olhando para a vida mística dos santos, né?
para a vida glamourosa dos santos nos altares, com todas aquelas imagens bonitas, né? Por exemplo, Santa Teresa de Calcutá, que ouvia a voz de Jesus em seu coração, né? A gente vai ver isso com o dom de locução interior. São Padre Pio, São Francisco, que tinha os estigmas, a bilocação, dom de cura, de fazer milagres. E aí a gente esquece de olhar para a vida de sofrimento dos santos, né? Para o calvário que eles viviam, a cruz que eles beijavam e abraçavam todos os dias, né? Se você for ver, por exemplo, Santa Teresa de Calcutá, ela ficou quase 50 anos, os últimos 50 anos de sua vida, sem sentir a Deus, né? Tem uma história que eu gosto muito, que um dia uma irmã chegou para Santa Teresa de Calcutá e falou: Madre, nós estamos acordando muito cedo, para fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. E Santa Teresa de Calcutá responde: a partir de hoje nós iremos acordar 1 hora mais cedo. Você pensa, uma mulher que não sentia a Deus, ela comungava, não sentia Jesus, ela fazia adoração, não sentia Jesus, ela rezava, não sentia nada. Você imagina uma mulher, eu penso que você rezar e não escutar a Deus, isso vai criando uma aridez espiritual muito grande, uma parede, uma resistência da fé. E aí você olha para o testemunho de Santa Teresa de Calcutá, que ficou 50 anos sem sentir a Deus, e a irmã chega para ela e diz assim: olha, nós estamos acordando muito cedo para fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. E ela responde para aquela irmã: a partir de hoje nós iremos acordar 1 hora mais cedo. Então, por exemplo, se acordava às 5, a partir de amanhã nós vamos acordar às 4 para adorar o Santíssimo Sacramento. Então você pensou, uma mulher que não sentia a Deus. Olha a resposta que essa mulher dá, né? E muitas das vezes a gente vai dando respostas para o nosso chamado, para a nossa caminhada, para a nossa fé. Nós vamos dando respostas que não agradam o coração de Deus, que, aliás, faz com que nós nos separemos de Deus, né? Eu gosto muito de usar aquela frase que nós ouvimos até no Santo Sacrifício da Missa, né? Aquela resposta que a gente dá: concedei-nos o convívio dos eleitos, né? E muitas das vezes a gente vai dando respostas àquilo que Deus nos pede, àquilo que Deus nos chama, que vai nos fazendo viver uma distância do chamado de Deus, do amor de Deus, muito grande. Sim. Né? E quando nós observamos a vida dos santos, nós vamos ver a grandeza do amor de Deus que se manifesta em seu chamado para a nossa vida, né? Deus tem um chamado pessoal para cada um de nós. Deus tem uma vocação, algo que Ele nos separou desde toda a eternidade. E esse grande chamado de Deus se manifesta em seu amor, né? Então, quando nós vamos ver Santa Teresa de Calcutá, que fez tantas obras grandiosas, né? Principalmente para a espiritualidade, nós vamos observando o quanto Deus nos ama, né? O quanto Deus se faz presente no nosso sofrimento cotidiano. Porque, por exemplo, é olhando para a vida de sofrimento de uma mulher dessa que a gente vai conseguir suportar os nossos padecimentos, né, do dia a dia. Nós vamos vendo assim a história dos santos. Poxa, fulano sofreu tanto e se achou digno de ser elevado à honra dos altares. Eu sempre digo isso para os meninos, né? Nós temos que imaginar como será a nossa imagem de santos. Porque se nós queremos o céu e sabemos que no céu só entra os santos, nós precisamos sonhar tanto com a santidade, sonhar tanto com o céu, que eu preciso pensar como será a minha imagem de santo quando eu morrer. Exatamente. Então, a nossa vida precisa ser um constante exalar do cheiro do céu. A gente deve ser instrumento, né? Como
quando você exemplifica tudo isso, vem muito na minha mente a questão da gente permitir também. Se permitir ser tocado, se permitir ser amado por Deus. Porque Deus ele não é invasivo, né? Ele bate a porta, ele pergunta se ele pode entrar. O Espírito Santo está aí para que nos guie. Mas a gente precisa dessa liberdade. Quando a gente torna como exemplo Madre Teresa de ficar tanto tempo da sua vida sem sentir o amor de Deus, a gente se coloca como exemplo. Quando a gente sai de um encontro cheio do amor de Deus, a gente está amando Deus, passa 2 semanas que o encontro acabou. Nosso eu acaba. Aquele eu que eu conhecia a Deus no final de semana acaba. Por quê? Porque muitas das vezes eu só permiti que o Espírito Santo viesse até mim naquele momento. Entender que Deus ele bate a porta todos os dias. Ele chama você ao seu chamado todos os dias. E isso faz com que a gente possa caminhar junto com ele. É claro que nem tudo precisa ser um encontro, nem tudo precisa ser choro, nem tudo precisa ser motivo para te arrepiar, mas precisa ser de Deus. Eu acho que Madre ela tinha entendido esse desejo de Deus, sabe? Porque é tão prazeroso que eu posso ficar 40 anos somente te adorando. Porque se no Sem último... te sentir. Exatamente. Se no último minuto da minha vida eu te sentir, vai valer a pena. Porque eu já te senti, eu já tive o meu primeiro amor, meu primeiro contato. É muito importante a gente falar disso. É muito importante a gente salientar que amar a Deus, a gente vai passar por esse deserto. A gente entrando agora nesse período de quaresma, é um período de jejum e de oração. É um período onde que nós precisamos sim ter essa responsabilidade com Deus. Não esquecer que Deus faz parte da nossa vida. É um período para a gente, de fato, abraçar o deserto no sentido de eu vou te vencer. Eu vou te ganhar porque o meu Deus é mais forte que isso aqui. E a minha glória, ela vem depois de 3 dias da ressurreição do Pai. Você falando isso, né, me veio algo aqui no coração. Quando a gente observa, por exemplo, o tempo de Santa Teresa de Calcutá, hoje nós estamos vivendo um tempo onde a igreja abraçou essa onda, essa corrente de graça, como vai dizer o Papa Francisco, da renovação carismática católica, né? Esse pentecostalismo tem conquistado os corações da nossa igreja, mas você vai olhar para Santa Teresa de Calcutá e vai ver que lá na época dela não tinha a renovação carismática católica, né? Na época de Santa Teresa de Calcutá não tinha as grandes comunidades como nós temos hoje, que nos dão testemunho, né? Então você vai observar que nós estamos entrando, assim, nós temos caminhado, né, em vias onde a experiência de Deus tem se resumido ao sentimentalismo. Né? Isso. Nós temos muito resumido a presença de Deus no chorar, no escutar uma música, né, e se arrepiar, e o pregador falar e todo mundo dar glória a Deus e bater palma, e a gente fica vendo assim, poxa, mas não converte, não muda de vida, não dá fruto. Aí você olha para Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá não tinha a renovação carismática católica, não tinha grupo de jovens, não tinha a Colo de Deus, né? Não tinha tantas outras... Nem todos são flores. São João Batista, eu gosto muito, muito dessa passagem, quando ele diz que o mundo espiritual é coberto por violência. A importância da gente poder ser um batalhador de Deus. A importância da gente, de fato, usar nossa armadura de fé. Imagino eu que, como Madre Teresa, como Padre Pio, como Santo Agostinho, todos esses santos, eles passaram por tribulações. Todos esses santos, eles tiveram humildade de frente com o demônio, porque o demônio não vai te deixar em paz nunca. Ele vai sempre tentar te atormentar ou atingir o seu lado mais fraco. E isso, para mim, é algo que me conforta, saber que o mundo espiritual ele é tomado, sim, por violência.
Porque isso faz eu rezar, isso faz eu orar, isso faz eu querer acordar 1 hora mais cedo, porque tá pouco. Sim. Quando você destacava essa questão de permitir, né? De deixar com que o Espírito Santo vá enraizando em nossa alma, vá produzindo seus frutos, os frutos de santidade. Quando nós olhamos para a vida dos santos, olhamos para a vida da Santíssima Virgem Maria, nós vamos perceber isso, né? Que nós precisamos dar o nosso consentimento verdadeiro para aquilo que Deus quer de nós. Né? Então é necessário que o nosso coração anseie, que o nosso coração aspire esse amor de Deus, aspire essa perfeição da caridade, aspire o chamado que Deus tem nos feito. Né? Então, assim, é necessário que nós também queiramos enveredar por aquilo que Deus espera de nós. Sim, claro, com certeza. Porque senão nós vamos ficar assim numa coisa muito mecânica, monótona, né? Exatamente. Então, assim, eu amo muito evangelizar os jovens, né? Mas como é triste nós vermos que os jovens eles têm essa fragilidade, né? De hoje querer, amanhã não quer mais. Essa mudança repentina, né? Exatamente. Quase que diária, né? Hoje quer, amanhã não quer mais, aí daqui a pouco se arrepende, chora e volta atrás. E aí a gente vai percebendo que muitas das vezes as pessoas elas não dão essa resposta, né? Consciente, essa resposta, Santa Teresinha vai dizer, né? Muitos outros santos, né? Da determinada decisão, da decidida decisão. Enfim, os santos vão dizendo com palavras diferentes sobre isso, né? Então nós vamos entendendo que nós também temos um papel importante no plano de Deus. Né? Deus deseja manifestar o seu amor no mundo. Como Deus manifestará o seu amor no mundo, se não através de nós? Sim. Se o exemplo de uma santa, como Santa Teresa de Calcutá, mudou a vida de tanta gente como mudou, imagina se nós de fato nos comportássemos por um dia, só por um dia, como você dizia, como cristãos. Se a vida dos santos, naquela realidade onde eles viveram, no tempo que eles viveram, foi capaz de mudar uma sociedade, porque se você chega em Calcutá hoje, por exemplo, você vai ver que é outra realidade. Se você chega em San Giovanni Rotondo hoje, por exemplo, que é a cidade onde Padre Pio morreu, né, onde ele viveu seus últimos dias ali naquele convento, você vai ver que a realidade é outra. Se você chega em Assis, onde São Francisco de Assis viveu, você vai ver que ali a realidade da cidade depois da vida daquele santo é outra. Então eu pensava que realmente essa frase tem um significado muito importante se nós conseguíssemos entender a dimensão dela em nossa vida e colocar isso em prática, né? E vivermos um dia como cristãos, como nós teríamos a possibilidade de transformar muitas coisas na humanidade. Santa Teresa de Calcutá tinha uma frase que eu gosto muito, que ela dizia assim, ó, que a arma para se acabar com as guerras é o diálogo. Né? É uma conversa sincera, desinteressada, uma conversa boa, onde as pessoas se amem e cheguem a um consenso. Né? Nós vamos entender isso. Essa frase que você acabou de citar. Nós vamos entender a grandeza do cristianismo. Né? Nós vamos entender essa capacidade de amar. Né? Onde nós não vamos olhar mais para aquilo que eu quero, mas para aquilo que é melhor para nós, para todos. Né? Então nós vamos percebendo o quanto ainda nós precisamos nos formar, o quanto ainda nós precisamos ser experimentados pelo fogo, né? Como vai dizer lá em Eclesiastes 2, que o ouro e a prata são provados pelo fogo, são experimentados, né? E eu sempre carrego isso comigo. Se eu passo por uma dificuldade, uma provação,
é porque Deus está me experimentando. E eu, diante daquela situação que a providência de Deus me concedeu, eu preciso dar um testemunho consciente de amor. Eu preciso dar um testemunho consciente da minha fé, né? E aí isso nós vamos ver na vida de Santa Teresa, como de tantos outros santos, né? Vamos dando testemunhos concretos, fiéis, conscientes, permeados de amor, para que o nosso testemunho possa produzir frutos, né? Quando nós olhamos a vida dos santos, nós vamos ver que eles não davam eles continuaram dando testemunho mesmo depois de mortos, né? Santa Teresinha vai dizer que nós estamos dormindo, né? E quando acordarmos será para a eternidade, né? Então, quando nós vamos ver a vida dos santos que acordam para a eternidade, nós vamos ver essa grandeza de dar um testemunho consciente, de dar uma resposta consciente àquilo que Deus espera de nós, né? Então, acredito que quando nós olhamos para a vida de Santa Teresa, que nós vamos ver o amor dela para com o próximo, né? Quando ela vai visualizar na face do outro a face de Cristo, nós vamos conseguindo entender um pouco da perfeição da caridade, da perfeição do amor, né? A entrega de Santa Teresa de Calcutá para o chamado de Deus, nós vamos percebendo aí o amor que ela tinha. Quando nós vemos a grandeza da obra de Santa Teresa de Calcutá, mesmo depois que ela entra na vida, nós vamos conseguindo entender esse chamamento de Cristo para nós de darmos um testemunho, né? Um testemunho de amor, um testemunho de caridade, um testemunho de fé. Quero te agradecer novamente pelo seu sim. Você é um cara que é sensacional. São poucas pessoas que têm um carinho, e você é um exemplo de pessoa que... Você que me apresentou a ela, e eu achei muito justo ser você para falar dela. Eu ia fazer um programa especial só para ela, e eu falei assim, não, vamos chamar alguém que tem conhecimento também para conversar. Muito obrigado. Que Deus os abençoe sempre. E é isso. Que Santa Teresa de Calcutá interceda por nós. Amém. Eu agradeço o convite e que Deus faça em nós segundo a santíssima vontade dele.